Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a nossa amada e querida Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e também a todos vocês, mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor aos vossos corações e louvar o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Antes de nós fazermos a nossa devocional, eu quero orar em favor da sua vida, que Deus continue abençoando, protegendo e também ilumine o nosso coração para aquilo que nós vamos aprender nesse momento na sua palavra. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, crendo no Teu consolo, crendo na Tua proteção, crendo também na Tua provisão e agradecendo, porque vemos a Tua mão agindo em favor da vida do Teu povo. Queremos também pedir que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, para podermos entendermos a Tua palavra e também colocar em prática a mesma. Continue concedendo saúde à nossa vida e aos nossos familiares. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje a nossa devocional também será no livro dos Salmos, dentro da coleção dos Cânticos de Romagem, que é do Salmo 120 ao Salmo 134, que são salmos de peregrinação. Cântico de Romagem quer dizer isso, dos degraus, aonde o povo de Deus tinha que subir pelo menos uma vez ao ano para Jerusalém, aonde foi designado o Monte Sião, para a adoração do nosso Deus. E estes salmos contam as experiências, também as adversidades e que o povo poderia passar pelo meio do caminho, mas também conta da mão do Senhor guiando, da mão do Senhor livrando, da mão do Senhor sustentando. Então são uma coleção de salmos, de cânticos que são propícios para o momento atual que nós estamos vivendo, não só no momento atual, mas na nossa jornada cristã, aonde nós estamos peregrinando rumo à nossa Jerusalém celestial, aonde estaremos reinando para todo sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei que reina sobre todas as coisas. Hoje é o Salmo 124, aonde é um salmo bastante conhecido, que fala que o Senhor ele está ao lado do seu povo. Se não fosse o Senhor, que o diga Israel. Também da mesma forma, se não fosse o Senhor, que diga eu, você, a igreja, o povo de Deus. Então vamos fazer a leitura e aqui vamos tirar alguns pontos para nortear o nosso coração, para conduzir a nossa devocional nesse dia. Vamos então fazer a leitura. Cântico de Romagem de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que salmo maravilhoso. É um salmo composto pelo rei Davi, como nós vemos aqui. Alguns salmos são anônimos, mas pelo menos 4 salmos Davi aqui nessa coleção ele escreveu. E esse aqui é um deles, onde Davi ele exalta aqui a Deus pelo livramento, pela libertação concedida nos momentos de perigo que o povo estava passando, que o povo estava vivendo. Nesse salmo, Davi aqui reconhece que se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, ao lado do povo, já estariam perdidos. E também reconhece que em tempos de perigo é o Senhor que dá o livramento, é do Senhor que vem o livramento. E neste salmo ele conclama que o povo, tanto o povo daquela época como também o povo neste atual momento,
a confiar no cuidado de Deus e nos livramentos do Senhor, e principalmente nesse momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Então vamos tirar algumas lições aqui desse salmo para a nossa vida no seguinte tema: Deus está ao lado do seu povo. E isso nos dá a ideia que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Versículo 1, versículo 2. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Então aqui vemos que nós não estamos sozinhos, Deus está ao nosso lado e isso faz uma grande diferença, sabendo que Ele está conosco. E isso é uma promessa, tanto para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para nós, para a nossa vida como povo de Deus, que Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz: não temas, porque eu sou teu Deus. Eu estou contigo em todos os momentos. Que bênção, irmão, saber que Deus está ao nosso lado. E se sabemos que Deus está ao nosso lado, nós temos plena convicção que Ele traz sobre as nossas vidas libertação, livramento das situações de perigos. E também, se Deus está ao nosso lado, nós vamos passar pelas crises que estamos enfrentando neste mundo, porque Deus está do meu lado, Deus está do seu lado. Essa é a primeira lição que nós temos aqui para nossas vidas, sabendo que Ele está conosco em todo momento, e Ele está conosco em todo momento. Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai estar ao nosso lado, porque Ele fez uma aliança com o seu povo. Quem está aqui ao nosso lado é o Senhor, o Deus da aliança. Essa expressão Senhor é exatamente a expressão Yahvé, ou Yahweh, que quer dizer que Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus supremo, absoluto, é o Deus que sustenta todas as coisas, é o Deus da criação. E, como diz aqui, Ele criou o céu e a terra. Ele está ao nosso lado. E, agindo Deus, quem impedirá? E, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 31. Então, essa é uma lição maravilhosa para nossas vidas. E o versículo 3 ao versículo 5 vai dizer: se Deus não estivesse ao nosso lado, o que iria acontecer? Se Deus não estivesse do nosso lado. Então Davi vai dizer exatamente isso aqui: olha, Deus está do nosso lado, nós não estamos sozinhos. Se nós estivéssemos sozinhos, se Deus não estivesse conosco, olha o que aconteceria conosco. E de fato isso acontece também na minha e na sua vida, se o Senhor não estiver direcionando o nosso caminho, a nossa vida. Diz aqui no versículo 3: Ele nos teria engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi, aqui ele vai usar três figuras, três metáforas, para dizer o que vai acontecer com a vida daquele que Deus não está do lado. Ou seja, o que aconteceria se Deus não estivesse ao lado do seu povo? Primeira, engolido vivos. A ideia aqui é a terra se abrindo, é como se fosse um terremoto. Quando nós pensamos a terra se abrindo, nós lembramos lá no Antigo Testamento, quando o Senhor disciplinou ali os filhos de Corá, que se rebelaram, e o Senhor então abriu a terra e engoliu eles vivos. Então a ideia aqui é que se o Senhor estivesse ao lado do seu povo, os seus inimigos teriam engolido vivos, ou seja, pessoas caindo vivas dentro de um buraco. E isso dá a ideia de um terremoto. A ira se acendeu. Isso aqui é uma intensa raiva. Isso aqui fala como uma fornalha, que a cada momento está se esquentando, a cada momento a temperatura está aumentando. Assim estavam os inimigos do povo de Deus, e o inimigo de Davi no sentido de raiva, de ódio, querendo exterminar, aniquilar o povo de Deus. E a última figura aqui diz que as águas nos teriam submergido. Isso aqui fala de uma grande inundação. É assim que seria. O povo seria massacrado, Davi seria massacrado, seria derrotado. É como nós vimos aí alguns tempos atrás no tsunami, né, que veio sobre a região ali da Índia, e nós vimos ali que foi um grande estrago que aconteceu. Porque, de fato, é isso que
acontece quando vem um fenômeno dessa natureza. E aqui Davi está colocando que seria dessa mesma forma, que as águas iam submergir, que as águas ali iam inundar a vida deles, não somente na questão física, mas principalmente até na questão da alma e espiritual. E esse é o maior cuidado que Deus tem com a minha e com a sua vida, que diante das perseguições, das lutas, a gente não venha a desfalecer, a esmorecer a nossa vida espiritual, tirar os nossos olhos de Deus, ou até mesmo dizer que Deus não está cuidando, que Deus não está nos sustentando. Não, irmãos, em todos os momentos, tendo esses momentos de dificuldade, de luta, como Davi, ele coloca aqui, ele diz que o Senhor está ao lado, mas tem os seus perigos, tem os seus momentos. Assim Deus está do meu lado, está do seu também, e principalmente fortalecendo a nossa vida espiritual, para que possamos ver o cuidado de Deus, para que a gente não venha a tirar os olhos do nosso Deus, porque e até mesmo dizer que nós estamos sozinhos. Não, Deus, Ele não te deixa sozinho, Ele está contigo em todos os momentos. Esses são os perigos que eles estão enfrentando, e esses também são os perigos que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. E quando Deus está conosco, o que acontece? Se Deus está ao nosso lado, por isso que há livramento, versículo 6 e o versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Davi fala aqui que Deus trouxe livramento ao seu povo. Deus estava com ele, como Deus está conosco também. E aqui ele usa duas figuras para ilustrar o livramento de Deus. A primeira que nós vemos aqui, que ele diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A primeira figura aqui, ele usa a figura de um animal com presa, um animal feroz, possivelmente aqui é um leão, e ele vai dizer que bendito seja o Senhor. Bendito quer dizer falar bem, uma pessoa que tem prazer em falar bem do Senhor, que tem prazer em exaltar o nome do Senhor. Ele está exaltando o nome do Senhor porque o Senhor livrou da presa dos seus inimigos. E Davi conhecia muito bem a dificuldade que é soltar uma presa de um animal feroz, como ele enfrentou tanto o urso como o leão. E ele usa essa figura para dizer exatamente que o Senhor é o Senhor que livra, é o Senhor que liberta das dificuldades adversas. E ele diz também que salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou o laço e nós nos vimos livres. Então ele usa a figura de um pássaro que escapou da armadilha, e assim somos nós também. Deus, ele também nos livra da armadilha. E ele diz aqui, quem quebrou o laço? Foi Deus que quebrou o laço, foi Deus que tirou o laço. E como é bom saber que Deus está aqui também ao nosso lado para nos livrar dessas situações, que são figuras aqui onde Deus interfere numa situação até mesmo impossível. Como era difícil livrar uma presa do leão, como era difícil também livrar um pássaro da armadilha, do laço do passarinheiro. Assim, a palavra de Deus nos diz que nessas coisas difíceis Deus interfere para nos livrar, nos dar refrigério, aquilo que nós estamos precisando na nossa vida. Principalmente nós vemos aqui, livrar o quê? A nossa alma. E ele diz aqui, e nós nos vimos livres. Então, mais uma vez aqui nós vemos a nossa alma, ou seja, a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa fé em Deus. Então Deus, ele providencia tudo para que a nossa fé, embora tenha situações adversas, não seja abalada, tirar os olhos dele. Então, jamais podemos tirar os nossos olhos de Deus. Como um pássaro que escapa da armadilha, assim o Senhor também nos livra. A conclusão disso, o versículo 8, diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança. E essa é a conclusão que nós chegamos quando nós olhamos para trás. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas coisas o Senhor tem feito por mim e tem feito por você. Ele está ao nosso lado e nós podemos confiar nele. Ele é Criador dos céus e da terra.
e ele fez uma aliança com seu povo, uma aliança no seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, e ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está ao lado do seu povo. Quero dizer para você que você não está sozinho, você tem alguém ao seu lado, e este que está ao seu lado, se você crê nele como o Senhor da sua vida, como Deus da sua salvação, ele nunca vai te abandonar em todas as circunstâncias. Ele estará com você, principalmente preservando a sua alma, a sua vida, que é o bem mais precioso para que você goze das eternidades. Então lembre, na tua peregrinação você vai sofrer perigos, mas Deus está com você. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.